10 horas mais 16 minutos, 10 e 16. Para todos vocês que acompanham a partir de agora a nossa live neste sábado, né? Muitíssimo obrigado pela audiência que todos têm proporcionado para a gente aqui através do Facebook do Jornal Correio do Lago e também do Facebook Correio do Lago. E a gente sempre retransmite também, compartilha a nossa live aqui para o meu Facebook particular, digamos assim, que é Alberto Boff, e também no Facebook do jornal Fonte Extra, fonteextra.com, o jornal que está aí retransmitindo muitas informações também. E nós hoje temos alguns assuntos bastante interessantes para trazer para todos vocês. Enquanto você vai chegando aqui na nossa live, eu só vou conferir se está tudo ok. Já vi que estamos ao vivo, né? E até para poder retransmitir a nossa live. Eu quero mandar um alô especial também para Carla, né? Carla Andrielli, aqui da redação e da produção, aliás, do Correio do Lago, ela que ajuda bastante aqui na produção do nosso programa, porque nem tudo a gente pode trazer ao vivo aqui, né? Todos os entrevistados, todas as matérias, né? Que você faz, obviamente, precisa de uma produção para habilitar ela aqui no computador, para levar para todos vocês que acompanham, para ter um programa, de qualidade, de conteúdo. Então, eu vou compartilhar agora a live primeiro comigo, né? Compartilhar agora, já está no meu Facebook também, Helder Alberto Boff. Eu sou muito grato pela excelente acesso que estamos tendo, né, na nossa live e também no Facebook particular de Helder. Nós estamos prestes a atingir agora uma marca histórica, e eu acho que isso vai acontecer amanhã, né? 500 mil de acessos, porque aparece lá nos últimos 28 dias, né? O tempo que fica para trás, você pode olhar também os últimos 7 dias no painel profissional. 500 mil de acessos nos últimos 28 dias. Isso dá, não sei fazer, não fiz a conta direitinho aqui, mas acho que dá perto de 17 mil, se não dá isso, por dia, em média, de acesso no nosso Facebook particular, Helder Alberto Boff. E também, um outro detalhe interessante, ainda não estamos firmados no Instagram e nem no Instagram, no YouTube. Temos postado alguns vídeos no YouTube lá também, mas ainda estamos organizando essas mídias todas aí para unificá-las e trazer o conteúdo para todas as plataformas, atingindo todos os públicos. E tem gente que acessa mais Facebook, outro que acessa o YouTube, o X, que é o antigo Twitter. Tem gente que gosta também do TikTok. Então, o conteúdo que a gente produz, como o conteúdo que é produzido aqui por a grande equipe do Correio do Lago, ele precisa inteligentemente, né? Seria falta de inteligência se não fizer isso, ser disponibilizado em todas as plataformas. Por quê? Porque cada plataforma tem um público distinto e às vezes a pessoa não está naquela e está na outra. E todo o trabalho, todo o esforço que você faz para marcar uma entrevista, para fazer uma entrevista, para fazer um comentário, para mostrar uma empresa, e você limita o campo que você vai distribuir, então isso hoje é inconcebível. Por isso estamos buscando ampliar aí a unificação de todas as plataformas. Tanto a minha, eu falo particular, e acredito que o Correio do Lago já está buscando isso, já está bem adiantado em relação a esse tema, por exemplo, né? Você viu aí na capa da nossa live, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, um acidente que mexe muito com a família, obviamente. Eu vou abaixar um pouco o meu volume aqui, senão pode dar complicação, né? Mexe muito com a família. Por quê? Uma menina de 15 anos sofreu um acidente grave. E daí, ao redor de todo esse drama da família, também se provoca uma discussão a respeito do uso do patinete. É uma coisa que a gente tem que conviver, não adianta estar aí. É um novo meio de locomoção. Nós temos uma cidade que facilita para isso, para bicicleta, para
esses meios de transporte alternativo, monociclos, como se fala, né? Então, nós temos que reorganizar assim, todo o conjunto da sociedade, observar direitinho. As pessoas ainda não sabem, e não é às vezes por culpa dela, não sabem direitinho as regras, se tem que usar capacete, se não tem, em que mão que usa, eu posso andar contramão, eu posso andar na calçada, não posso. Então, isso precisa ser melhor explicado. Então, o primeiro, e infelizmente não vai ser o último acidente com patinete. Então, hoje eu vi uma declaração da mãe, que eu vou repassar para vocês daqui a pouquinho. Muita gente perguntou para mim também, durante o dia de ontem, a respeito do estado de saúde da menina. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso no nosso programa de hoje. Eu preciso compartilhar ainda com o Fonte Extra, vamos ver se eu consigo aqui, enquanto você vai chegando aqui na live. Muito obrigado, né? Muita gente já está aqui conosco. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês a live de sábado passado. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui é a capa da live da semana passada. Olha os detalhezinhos aí dessa live da semana passada. Ali está o jornal Correio do Lago em cima. Fez uma transmissão ao vivo, dia 26, que era sábado passado. Eu comecei às 10h09, como sempre, um pouco atrasado, né? E daí tem a manchete, PEB, você sabe o que é? Hoje eu coloquei na descrição, porque o pessoal perguntou para mim o que era PEB, né? PEB é Programa Elderboff. E assim ficou definido o nosso programa aqui, na parceria com o Correio do Lago. Eu vou compartilhar aqui também agora. Compartilhei no Face do Fonte Extra. Então você vê aí, 26 de julho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho agora para mim aqui, para mim não me perder. 26 de julho de 2005, irmã chora a morte de rapaz de 19 anos. Né? Aquela cena que eu botei ali comum no mundo do crime, uma execução, né, de uma pessoa que entrou no mundo do crime. Nós falamos sobre isso no sábado passado. Lembra quando eu falava que, inclusive está ali na descrição da live, e o que acontece? Quem entra para o PCC, para o Comando Vermelho ou qualquer outro, cadeia ou morte. Dificilmente tem outro caminho para quem mexe com a criminalidade. As pessoas que entram, eu não sei se são destemidas, ou não se gostam nada, ou querem aventurar, querem ganhar um dinheiro fácil. Lembra? Tudo que vem fácil vai fácil, não adianta, né? Ficar na margem da sociedade, ficar escondido, não pode ter direito nem a amizades. Imagina como se sente uma mãe, um pai, né, que é gente boa e vê o filho nessa situação, sabendo que, hora por hora, momento após momento, pode receber uma notícia ruim, uma notícia triste, como é dessa manchete da semana passada. Uma família chorou a morte de um rapaz de 19 anos com 14 tiros porque perdeu um revólver de quem? Das organizações criminosas. Diz, segundo consta, a conversa acaba correndo, perdeu o revólver da organização criminosa. 14 tiros, uma viúva, família desolada, irmã chorando. As visualizações dessa live, você está vendo aí no cantinho inferior direito, 29 mil pessoas e 700, até que eu vi a última vez, acompanharam aqui, neste canal. Daí tem o canal ainda Correio do Lago, tem o site Correio do Lago no espaço de colunas, que vai já para o YouTube, a live. Você imagina o alcance, chega perto de 50 mil visualizações a nossa live da semana passada, se você vai olhar diretamente. Isso tudo é bom que você saiba, orgânico. Não tem nenhuma injeção de recurso para prospectar a nossa live. É orgânico. Somos com 30 pessoas ao vivo acompanhando a gente neste momento. Vamos ver se eu consigo. Bom dia, Márcio Spear. Um grande abraço para você. Aliás, o Márcio Spear tem
Tá aí com o pessoal aí da empresa. Como é que é o nome da empresa mesmo lá, o Espia? É a 100% orgânico mineral. Escreve aí como é que é o nome, eu já coloco que eu tô. Hoje apurou um pouquinho o troço, viu que eu cheguei atrasado, né? E eu não consegui olhar direitinho aqui e preparar. Vai ter uma matéria bonita essa semana no Fonte Extra e também no Correio do Lago, a respeito da Filitri, eu acho que, se não me engano, agora acho que lembrei de cabeça. Elilodes Bernardi. Nome aí, Elilodes. Como é que te chamam? Eli? Como é que é o teu apelido? Família? Também acompanhando a gente aqui, Eliandra Schaefer, muito obrigado pela companhia. Várias pessoas acompanhando a nossa programação aqui através do Facebook do jornal Correio do Lago. Eu tenho que dar um alô, né? Especial, tem outros assuntos, daqui a pouco eu vou falar sobre outros assuntos. Tem uma entrevista hoje, daqui a pouquinho aqui, com a gente, estará o Rafael Nimet, engenheiro da KR Solar System. Eu chamo a atenção para você acompanhar essa entrevista, sabe por quê? Primeiro nós vamos desvendar alguma coisa que você não saiba sobre o mundo da energia solar, da energia fotovoltaica. Ao mesmo tempo, como a KR Solar System agora é Grupo KR e engloba, mudando assim a nomenclatura, vai passar a se chamar só KR, Grupo KR, tem a KR Solar e a Recon Engenharia. Vamos falar de construção civil. Dois temas muito interessantes: custo de obra, agilidade da construção de obra hoje em dia, a questão do solar, voltando ao solar, como é que foi depois do programa da prefeitura, essa chuva de empresas de energia solar que veio para Santa Helena. Essas empresas vão poder permanecer aqui por bastante tempo quando o programa terminar, esse programa da prefeitura de energia solar? Então são assuntos que nós vamos conversar de peito aberto, como se diz, né? Aqui no nosso programa de hoje. Eu tenho também uma matéria que eu gravei lá na praça, num momento bem interessante aí nas férias escolares. Cara, quanta gente! E todo dia essa praça, tardinha, noitinha, tá lotada. Então eu fiz um videozinho e esse vídeo eu vou dedicar também para aquelas pessoas descrentes, coisas possam acontecer, daqueles, diria quase ecochatos da nossa casa aqui, da nossa Santa Helena, que ficaram bravos aí por causa de umas árvores, você lembra que ela veio lá. E o prefeito Usado ficou quietinho, tinha toda a razão. Daqui a pouco eu vou passar uma matéria para vocês aí. Hoje tem mondongo, dobradinha ou... Como é que é? Mondongo, dobradinha ou buchada, lá no Cavani. 3268-1999. Márcia Real, Rede Brasil Popular. Grande promoção do Dia dos Pais. Barbearia do Juninho, agende pelo app Barber. Essa semana aí, Juninho, tá mais um tapa na melena, como diz o gaúcho. Oficina do Relógio, também com uma promoção excepcional para o Dia dos Pais. Holt Life, uma nova concepção em mecânica, 98814-2488. Está aí na descrição da nossa live, sempre o telefone de contato de cada um dos nossos patrocinadores. Silva Transportes, semana passada eu dei uma matéria aqui, né, de madrugadinha, que nós fizemos com o Giovanni, 99961-7570, KDM Internet, 999410213. Edson Kell, cadê você, homem? Sumiu do mapa. Apareça aqui, cara. Pelo amor de Deus, não responde nem mais a ligação, o WhatsApp da gente aí. Imagina, o bicho velho está ocupado, 50 famílias, 50 funcionários para cuidar, não é fácil, né? Mas vamos lá, bicho, vamos lá. Está na hora de vir aqui dar um raio-x, como é que anda a KDM. Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, anexo à Funerária Santa Helena, plantão 24 horas, 3268-2422. Eu fui até a Praça do Redondo, ali da Igreja Evangélica, passei ali à tardinha, quase não consegui estacionar o carro. Observe o tamanho que já estão essas árvores aqui na Praça Santos Dumont. Lá no fundo a gente vê mais, ó. Depois vou mostrar um pouquinho mais perto. Olha o movimento de crianças aí, de gente. Aqui, ó. Vou dar uma olhadinha, olha de carro estacionado. 5 horas da tarde. Uma quinta não, hoje é quarta, né? Uma quarta-feira. Quarta-feira. Lotado de carro, eu tive que estacionar o carro lá pra cima.
Observa só como é que está essa praça de gente. Férias na praça, né? Mas todos os dias tem bastante gente por aqui. Observe só a movimentação. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera aqui para você ver. Olha, ela não é uma maravilha? Observou as árvores como é que estão? Todas já fazendo sombra. Então, parabenizar o prefeito Zado junto com o vice Dinho na época, né? Que enfrentou polêmicas, críticas de alguns poucos que não queriam que essa praça fosse realidade. Xingando, achincalhando o prefeito, e o prefeito ficou quietinho, fez a obra e daí, ó. Centenas de crianças usufruindo, hoje um pouco mais, acho que é férias, né? Mas constantemente, todos os dias à noitinha, é muito bonito aqui na Praça Santos Dumont, a Praça do Redondo. Como eu falei antes nas manchetes do programa, está aqui agora a gente no programa o Rafael Nimet, do Grupo KR. Aliás, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre o Grupo KR, que forma a KR Solar System e também a Recon Arquitetura e Engenharia. A empresa tem mudado um pouquinho a questão da nomenclatura, inclusive é uma confusãozinha dentro das mídias sociais, você não dê bola. Está ainda em transformação para fazer uma, digamos assim, uniformizar toda a mídia, o marketing, para que você reconheça definitivamente essa marca que já está na cabeça de muita gente aqui de Santa Helena e região. Rafael, obrigado por vir aqui conversar com a gente aqui, obrigado pela parceria com o programa Helder Boff. Eu que agradeço, Helder. Sempre muito bom poder estar aqui. Já faz um bom tempo que eu vim visitar teu programa, né? Então, quando a gente fala do Grupo KR, é exatamente isso que você falou, né? Nós temos, então, a Recon Arquitetura e Engenharia, que começamos já há muitos anos, trabalhando com projetos. E hoje a Recon também já partiu para obras, né? Atualmente nós estamos com 2 obras do alto padrão em andamento. E a KR Solar System, como muitos já conhecem, ela partiu dentro da Recon. E hoje nós não estamos trabalhando apenas com o sistema fotovoltaico. Nós já aumentamos nossa gama de serviços. Estamos também fazendo instalações elétricas, manutenção, o padrão de entrada de energia, né? O popular padrão Copel, prestando serviços de hora MUC. E juntando, então, Recon e KR, a gente está atendendo mais algumas atividades na construção civil. Alguns serviços de cobertura, de estrutura metálica, instalações. Então, a gente tá indo para esse movimento aí de se transformar, de fato, como se fosse uma coisa só. Então, a gente, pela nomenclatura, a gente acabou formando, então, o Grupo KR. O primeiro que apareceu, então, foi Recon. Foi a Recon. Recon. Um detalhe interessante, ali, subindo a serra que vai para São José das Palmeiras, no alto do Coroados, tem uma casa, uma família, isso acontece em outros lugares, e metade da propriedade é dentro de Santa Helena e outra metade é dentro de São José das Palmeiras. Gostaria de saber, com essa abordagem, gostaria de saber como é que você fica lá dentro do complexo, digamos assim, que é um complexo, um edifício muito bonito, um lugar muito aprazível. Como é que você fica lá dentro do Grupo KR, na divisão da KR Solar e da Recon? Às vezes você dá um passo, você está na Recon, você dá outro passo, você está na KR? Exatamente, né? Nós temos meio que uma ala um pouco separada, né? A recepção é tudo em conjunto, mas tem... Os 2 lugares falam a mesma língua, né? Isso, tem a separação, né? Então, hoje eu fico mais à frente da KR Solar e o Andro, então, ele é o nosso arquiteto lá que está mais à frente da parte da Recon Arquitetura e Engenharia, mas um dando apoio ao outro sempre.
Eu, geralmente, na Recon, estou mais hoje na parte de orçamento e a questão de projetos mais técnicos aí na parte de instalações das obras. A parte de criação, de arquitetura, hoje, está com o André e com a nossa equipe. Eu acredito que a gente possa fazer uma abordagem assim, um pouco agora resumida, exclusivamente sobre Recon, né? Que você acaba de falar. Hoje a construção mudou. Eu vejo prédios que antigamente demorava para construir 5, 6 anos, e em 5, 6 meses você vê um prédio de 4, 5 andares levantando. A que se deve isso, Rafael? Hoje a gente tem acompanhado um movimento muito grande na construção civil, onde de forma muito rápida vem aparecendo novas formas construtivas, novos materiais, mas em si as obras estão ficando cada vez mais técnicas. Nós temos hoje uma grande opção de iluminação, de acabamento, então, junto com isso, tem que ir acompanhando o progresso da forma executiva também, né? Então, está cada vez mais acelerado o processo. E aí a questão dos blocos, digamos assim, uma coisa que se construía tijolo por tijolo, vamos dizer assim, hoje se completa com blocos. Então, a construção civil, ela sempre houve esses sistemas de blocos e tal, mas a nossa região, ela é diferente. O nosso oeste, aqui, Santa Helena, é diferente. Acho que é devido à vasta demanda de matéria-prima para o bloco de cimento, de argila, né, o popular tijolo. Então, a gente sempre trabalha com isso aí. Mas hoje, nós temos, até numa das obras que nós estamos fazendo, nós estamos usando um sistema misto. Estamos utilizando blocos de concreto e tijolos cerâmicos. E vamos fazer algumas paredes, para a questão térmica e acústica, com um bloco celular já, que é um outro material. Então, nós vamos ter três tipos de blocos de vedação numa mesma obra. Em relação a custo, por exemplo, o bloco desses maiores ou tijolo a tijolo, o que isso representa dentro do âmbito da construção? O peso da alvenaria, da vedação, ela variava de acordo com a forma geométrica de cada obra, né? E esses blocos, eles têm valores diferentes. Mas o custo, a gente não leva tanto em consideração o impacto direto, porque cada necessidade se encaixa melhor com um tipo de bloco. Então, a gente vai usando, que nem nessa obra que eu comentei, nós utilizamos o bloco de concreto para fazer um arrimo e fundação, onde a gente preencheu os vazios dos blocos todos com concreto, fizemos uma cortina. E o bloco celular, nós vamos utilizar uma questão acústica na obra, que é muito superior ao tijolo. Nós nem levamos em consideração custos, porque o custo não é somente do bloco, mas é de toda a operação da gestão e da mão de obra, como que vai trabalhar. Então, hoje a gente tem que se especializar, treinar mais a equipe para poder estar trabalhando com esses diversos tipos de materiais. Porque senão, às vezes, um determinado bloco que o custo unitário dele é mais barato ou é mais caro, mas o resultado final vai estar atrelado à mão de obra, à execução, à forma geométrica da obra e qual o acabamento vai ser utilizado para revestir esse bloco. Você presenciou, obviamente, junto com a empresa, que a empresa é mais antiga, digamos assim, algumas fases da construção civil. Nós tivemos aí muita gente desistindo de construir após a pandemia, com os preços subindo exorbitantemente dos materiais, complicando inclusive o orçamento de empresas. Aconteceu isso com a Recon? A gente sempre sente um impacto de uma forma ou outra, né? Mas, graças a Deus, o nosso fluxo de projeto ele sempre se manteve. Às vezes você tem um nicho diferente. Obras menores, obras maiores. Uma hora você está com mais obras comerciais, depois mais residenciais. Mas, de fato, os materiais também subiram bastante os valores. Então, uma dificuldade, no meu ponto de vista, que é uma coisa que tem que tomar muita cautela, é para orçar uma obra. Ficou muito mais volátil. Desde quando eu era adolescente, já trabalhava com construção civil, tinha basicamente uma base, como se fosse uma receita de bolo, meio padrão para você levantar o início de uma obra. E hoje eu já não considero mais isso. Então, aquelas contas de valor por metro quadrado, a gente não utiliza mais. A gente praticamente pega o projeto e quantifica e orça ele com o valor atual.
até para não cair nessa questão de variação de preços, né? Inclusive para não gerar muitas vezes falsa expectativa em relação e surpresa, principalmente quase sempre desagradável, porque todo orçamento que eu já vi na minha vida, o preço final sempre aumentou um pouco. Eu nunca vi um que baixou até hoje. É verdade. Um pouco está atrelado, porque na hora do projeto, às vezes o cliente ele tem uma percepção, mas quando ele está lá vendo a obra, às vezes ele quer investir naquele acabamento um pouco melhor. Geralmente na fase final da obra. Daí a culpa é do cara mesmo, né? É conjunto, eu acho, né? Tem que saber conduzir isso e planejar, né? Deixar muito bem claro. Porque quando a gente orça uma obra, tem que tentar colocar um padrão de acabamento que atenda a expectativa do cliente. Não adianta orçar uma coisa muito barata e lá na frente, de fato, o cliente vai perceber aquilo e vai querer mudar. Aí acaba saindo o cronograma e é uma situação um pouquinho desagradável, né? Agora vamos mudar então a ficha e outro dia a gente vai conversar também com o Andrew, né, que é o outro sócio do Grupo KR. A gente sempre tem aquela coisa de querer falar da KR Solar, né? Então, do Grupo KR, tem que botar isso na mente, é o Grupo KR que se subdivide em KR Solar System e também a Recon Arquitetura e Engenharia. Vamos virar nossa ficha, vamos passar aquela fronteira da KR, da Recon para o Grupo KR. Nós tivemos aqui um programa da Prefeitura que forneceu aí placas solares para muitas e muitas residências. Ainda esse programa continuou agora, começou na gestão passada do prefeito Zado, vai continuar, inclusive a promessa do prefeito Dinho de fazer bastante. A expectativa também do comércio. O que significou esse programa para vocês? E eu pergunto isso, e até uma questão assim interessante, porque nós tínhamos pouquíssimas empresas de energia solar em Santa Helena, e atraídos por esse programa, querendo ou não e tal, vieram, dá para se dizer, dezenas de empresas para cá, fora as que atuavam no marketing direto ou indireto, mas quase sempre direto, de fora, que nem tinha um espaço físico aqui no município de Santa Helena. Paralelo também a tudo isso, Rafael, o preço das placas solares, além da competição em si, que eu digo que é saudável para a população, mas paralelo a isso, no modo geral, o preço das placas, que vai se popularizando, foi caindo. Como é que vocês pegaram essa fase, vocês que são praticamente pioneiros do setor aqui em Santa Helena? Helder, esse programa aí foi muito desafiador para nós, né? Acredito que, sem sombra de dúvida, para toda a comunidade em geral, foi extraordinário para o município, porque as famílias tendo essa economia de energia é um dinheiro a mais que pode estar circulando no comércio, né? E durante a execução do programa também movimentou muito o financeiro na cidade, porque a gente consumiu muito material, até mesmo do combustível, né? Que o material elétrico, uma boa parte, a gente tenta comprar sempre algum volume na cidade também, né? Então, houve um desdobramento. Nós tivemos um grande desafio, porque era um prazo curto, né? Se for ver em 60 dias para o processo da energia solar, é um prazo curto, que tem que ter homologação da concessionária, tem que comprar o produto, né? A gente não trabalha com estoque muito grande, até porque cada kit é único, às vezes a gente tem que adaptar uma situação para uma casa. E na energia solar tem uma questão que existe uma isenção fiscal para kits fotovoltaicos de ICMS. Então, se a gente compra os itens avulsos para compor o kit, aumenta o valor por causa do ICMS. Então, a gente formaliza um kit sempre e manda vir os kits prontos, né, para essa questão de impostos, né? Mas uma questão que foi bem trabalhosa foi a gente mobilizar toda essa estrutura para poder atender num prazo, porque nós não trabalhamos até hoje terceirizando montagem. A gente trabalha com uma equipe própria. Então, a gente teve que contratar gente de forma emergencial, treinar essas pessoas também, dividir as equipes para ter uma pessoa sempre com conhecimento junto, né? E a gente montou meio que uma linha de produção em alguns momentos. Nós chegamos a montar 12, 13 kits num dia. Foi bem trabalhoso. Em algum momento a gente começou a trabalhar iniciando 5, 6 da manhã, mudamos horários, porque nós temos uma conta, vamos terceirizar alguma coisa, vamos atender a demanda. A gente decidiu, então, estar remunerando melhor a nossa equipe, que teriam que, lógico, trabalhar mais, né? Mas ganhariam também por isso, e ficando entre nós esse trabalho, né? Então, até que chegou um momento que algumas vezes a gente acabou tendo que recusar. Alguns clientes a gente não conseguiu atender na primeira etapa.
Pelo que eu conversei não sei se foi contigo, com uma das pessoas do grupo, vocês atenderam a grande maioria das pessoas que foram beneficiadas pelo programa, né? Acreditamos que sim, né? O sol nasceu para todos, né? Eu não respondi essa sua pergunta, a questão das empresas, né? A energia solar, ela é relativamente nova no mercado, ela vem, como falo assim, provocando um interesse em muitas pessoas investirem no setor, né? Então, esse programa foi muito bom, tinha muito cliente querendo instalar solar. E as empresas vieram, mas nós também não só nós, como as outras empresas de Santa Helena, não iríamos conseguir atender toda a demanda também nesse prazo, né? Então, só que foi uma coisa assim que... Foi necessário naquele momento, mas eu já me antecipo que de repente você gostaria de falar, ou talvez vai dizer, para o tamanho, para o nível populacional de Santa Helena, com a nossa, entre aspas, região metropolitana, quantas empresas de solar cabem, né? Isso que eu pergunto. Fazer a conta. Em Cascavel, quantas tem, quantos habitantes? Em Santa Helena, quantas tem, quantos habitantes? Se dá uma diferença, Santa Helena, per capita, acho que muito grande, né? Tem muito mais empresa aqui de solar por pessoa ou por família do que numa Cascavel, com certeza absoluta, em Toledo, né? Nessa conta que eu ia chegar. Então, agora, por fim dando o programa, ficou esse pessoal aí, né? Então, aconteceu para nós, no setor do solar, aconteceu, de certa forma, um desequilíbrio de uma demanda muito grande, de uma forma instantânea, com prazo para entregar. E, além disso, nós tínhamos outros projetos em andamento, projetos rurais, algumas usinas. Então, foi bem desafiador, né? E agora, né, o mercado em si, quando você falou de preços, quando começou a energia sustentável aqui de Santa Helena, na primeira etapa o preço estava um pouco estabilizado, o preço começou a baixar, mas no final do programa o preço já tinha dado uma retomada. E agora, no momento que nós estamos em algumas instabilidades de taxação de impostos, um benefício fiscal que existia na importação de painéis foi tirado, o preço está para subir, subindo um pouco, mês a mês ele está subindo o valor dos painéis. Então é hora de você que ainda não fez e se pretende fazer aí, começar a pensar nessa possibilidade. E também você que é de toda a região, porque a KR Solar System, ela não tem um território, nenhuma empresa tem um território, nem as que são de fora, que vieram para cá, um território delimitado, né? Pode atuar em qualquer lugar. Mas, diante desse processo até da concorrência e diante de vários outros aspectos, e para utilizar toda a estrutura, o pessoal, o corpo de profissionais, de trabalhadores, a KR Solar System ampliou os seus serviços também para a parte elétrica se dedicar bastante? Sim, porque é uma demanda que a gente está envolvido, de certa forma, no imóvel da pessoa, né? E como a gente tem a Recom também trabalhando com as obras, existe essa demanda da elétrica, né? Então, a gente começou a atender um serviço um pouquinho mais completo para o cliente, porque às vezes a gente vai fazer o solar, o cliente tem uma demanda de elétrica, de alguma instalação para ser feita. E a gente aproveita no mesmo momento no serviço, já está atendendo o cliente com essa demanda dele também. Tá certo. Muito obrigado, engenheiro civil Rafael. Nós vamos, como eu disse, conversar também em uma oportunidade brevemente com o arquiteto, que é o Andrew Konzelman. Aqui está o Rafael, doutor Rafael Doutor é para médico, né? O Rafael Nimet. Eu, aliás, gostei de uma coisa que você falou ali, eu acho que é uma coisa que casa bem, deve ser mote de alguma coisa do setor. O sol nasceu para todos, né? Justamente, né? Depende exclusivamente do sol, né? Bastante do sol, aliás, não exclusivamente. Porque quando o sol está meio nubladinho, também vai gerando energia, né? Exatamente. Então, até pegando essa questão do sol nasceu para todos, né? A prefeitura se pronunciou nos últimos dias aí, né? Que vai sair uma nova etapa e muitas pessoas ligam e vêm até nós pedindo do programa, né? Então, para essa nova etapa que nós estamos planejando, nós vamos aguardar a formulação de quais serão as regras, né, do jogo, para tentar ver quem que vai poder participar, quem que vai estar qualificado para se inscrever. E nós já estamos montando um protocolo de trabalho. Nós estamos reformulando nossos processos.
para tentar, de todas as formas, otimizar ao máximo a equipe para estar pronto para atender e, se possível, atender todas as pessoas que nos procurarem. E o pós-vendas, né? Vocês têm muitos clientes. Como é que funciona? Qual o tempo que vocês têm que se dedicar ao pós-vendas? Já que eu tinha me esquecido de falar desse aspecto. É interessante você falou nisso, porque pelo tempo de mercado que nós temos mais de 1.000 instalações, volta e meia, algum cliente nos procura. E a gente percebemos que geralmente o cliente só procura quando ele tem alguma dúvida, algum problema. E o pós-venda a gente sempre buscou fazer, dar assistência, mas a gente percebeu que não era tão efetivo. Então agora nós montamos um setor de pós-venda, ele está passando em fase de instrução e até muitos clientes ficaram surpresos em receber um contato da empresa. Teve cliente que até veio, o funcionário lá fez um contato, veio falar até mim, de fato é vocês ou é um golpe? Porque a gente percebeu que estava lá o cliente há 5 anos já com o sistema, nunca conversamos, porque graças a Deus nunca deu problema, e a hora que ele recebeu um contato num pós-venda, ele achou estranho. Então agora nós estamos formulando esse setor e estamos começando a fazer contato com todos os clientes para estar entendendo como que está. Se a pessoa está satisfeita, se ela entendendo como está funcionando o solar, e se ela tem alguma demanda, alguma deficiência que a gente pode estar corrigindo para ela. Tá certo. Eu conversei aqui com o engenheiro civil, Rafael Nimet. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por ter vindo até aqui. Um abraço. Outro, Helder. Muito obrigado pela oportunidade. Opa, vamos voltar aqui. Beleza, obrigado. Deixei no escuro aí. Muito obrigado pela entrevista. Nosso amigo Rafael aqui agora sempre deu né? É do Grupo KR. Mas tem uma notícia interessante, vocês lembram o ano passado aquele acidente gravíssimo? Como que não vai ser grave um acidente de avião, né? Morreu uma menina, sobrinha do presidente da Câmara aqui de Santa Helena, do Paulinho Vazata, uma médica, inclusive, uma moça jovem e tal. Ela estava no avião da Voepaz, que caiu exatamente há praticamente 1 ano, né? E foi constatado que teve falha, já está sendo divulgada essa informação, é a informação quente de hoje, né? Está sendo divulgada a falha omitida no diário de bordo horas antes de decolar, disse uma testemunha. O ex-funcionário revelou ao grupo G1 que um piloto que usou a aeronave na madrugada antes do acidente disse à equipe de manutenção que o sistema de degelo, lembra que foi falado bastante sobre isso, estava com problema. Falta de registro escrito sobre a possível pane teria sido usada como justificativa para a empresa liberar o avião. Quase 1 ano depois, o desastre matou 62 pessoas, inclusive essa moça, com os parentes aqui em Santa Helena, filha do Jaiminho, irmão do Paulinho Vazata, Jaiminho que foi vereador lá em Cascavel, matou 62 pessoas em Vinhedo, lá em São Paulo. O relato desse funcionário que presenciou a última manutenção acrescenta um fato novo a essa história. Segundo testemunhas, a testemunha, aliás, dele, que atuava no setor de manutenção da companhia, ouvido com exclusividade pelo G1, o piloto que utilizou a aeronave na noite anterior ao acidente relatou à equipe de manutenção que havia enfrentado os problemas que eu citei. A falha que deveria impedir a aeronave de decolar para Cascavel na manhã seguinte foi omitida do diário de bordo do técnico e por isso ignorada pela liderança do hangar naquela madrugada. Então, essa aeronave nunca tinha apresentado esse tipo de falha, né? Diz a declaração do testemunho. Só que no dia do acidente, quando essa aeronave chegou de Guarulhos para Ribeirão, ela foi reportada verbalmente pelo comandante que trouxe ela. Foi alegado que ela tinha apresentado o Airframe Fault, alerta emitido quando há problema de degelo durante o voo. E ela estava desarmando sozinha. Ele acionava o sistema
e ela desarmava. Coisas que não podem acontecer, afirmou a testemunha. Né? Então, para não se sabe o que vai acontecer, né? A cronologia do voo às 0h12 daquele dia, ou seja, 12 minutos depois da meia-noite, o avião saiu de Guarulhos, 1h pousou em Ribeirão Preto, entre 1h e 5h30 o avião ficou parado no hangar, às 5h32 decolou para Ribeirão, às 6h35 pousou em Guarulhos, às 8h20 saiu de Guarulhos a caminho de Cascavel, 11h56 decola de Cascavel rumo a Guarulhos e cai às 13h22. Segundo a testemunha, a decisão do piloto de não reportar formalmente a falha identificada por ele ocorreu em um contexto em que os funcionários eram pressionados pela diretoria da empresa a evitar que aeronaves ficassem paradas para manutenção. Veja só que absurdo. Às vezes acontece, os acidentes de avião são raros, mas a maioria das vezes envolve esse tipo de coisa. Às vezes uma falha humana, uma falha de equipamento. Nesse caso houve uma falha de equipamento, uma observação do piloto e a desconsideração por parte da empresa. Então isso é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo grave, esta informação. Quero mandar um alô especial para o pessoal de São Roque, que acompanha a nossa programação, principalmente lá do São Roque da Serra, e todos os interessados na estrada que liga São Roque a Ramilândia. O perito ontem esteve em Ramilândia, o engenheiro Abel Caetano, especialista em engenharia de avaliações e perícias, fez o trabalho de campo avaliando as áreas lá que estão sob necessidade de utilização para o asfaltamento que liga Santa Helena a Ramilândia. Então, todos os detalhes, você pode ver desta informação aí no fonteextra.com, está na manchete principal. Aqui você está vendo uma casinha lá no fundo, o carro, provavelmente do perito, e o perito lá no meio da estrada que ele está observando, né? Observando, fazendo a sua análise, sabe que é todo um detalhe que precisa olhar. A matéria também já está aí no Mais Notícias, nas notícias da região, né? No Correio do Lago. Você pode olhar com detalhes. Durante a manhã de ontem, ele esteve lá em São Roque, acompanhado de um funcionário público, em função daquela demanda judicial que nós já falamos aqui. Então, durante a próxima semana, o relatório da avaliação deverá ficar pronto, conforme disse Abel, a este servidor do município que acompanhou o profissional. Após isso, serão encaminhados os trâmites para o pagamento a cada proprietário e o processo de construção da estrada do trecho da demanda deverá continuar normalmente. Ele nunca parou, diga-se de passagem, salvo alguma outra intercorrência judicial. Antes de terminar o programa, eu volto aqui a essa cena lamentável que nós vimos na mídia, essa foto aí, é uma reprodução, inclusive, de um vídeo que circulou na internet. Hoje tudo circula na internet, né? É a hora que a menina acabou caindo de patinete ali perto da LAR. Aliás, ela foi a aprendiz lá da LAR. Uma menina, eu conversei com o pessoal lá da LAR, do supermercado LAR, uma menina excepcional. Uma menina que, digamos assim, querida por todos, esforçada, né? Uma fonte lá da LAR, lá me disse que estava, inclusive, que eu tinha acabado o período lá de menor aprendiz, ela estava fazendo um outro curso, não sei o quê, estava prestes a ser chamada de volta, graças à sua competência lá, para trabalhar na LAR. E a mãe dela, diante de tantos pedidos, para a gente também, para o pessoal da imprensa, o pessoal fica pedindo como é que está a saúde, porque divulga como é que deu o acidente, que está grave, que foi transferida, e às vezes a gente não fica sabendo, né? Há uma dificuldade natural, sempre houve, dos hospitais fornecerem informação. Eles têm uma limitação ética ali para dar as informações, depende do médico, depende de uma coisa. Mas, neste caso, a mãe dela, né, já se formou uma corrente de oração, né, na comunidade toda, os amigos, as pessoas estranhas, todo mundo quer ver ela bem, né?
Eu disse também que suscitou uma discussão a respeito do uso do patinete, que precisa ser, não em função disso, não estamos nos referindo a esse caso especificamente, né? Esse aí que você viu aí. Mas, no âmbito geral, não é o primeiro acidente e não será o último, como eu disse no começo aqui da nossa live. Né? As pessoas nem têm culpa, porque não sabem nem as regras direito de como é que funciona. Pega o patinete e anda e pronto. Né? A nossa cidade é plana. Ela facilita bastante para isso. Então, há uma expectativa de que a moça melhore, 15 anos de idade. A mãe dela disse aí nas redes sociais, tenho recebido bastante mensagem pedindo o que aconteceu com a menina. Eu não vou citar o nome aqui, nem da mãe, nem dela, que ela citou, tal, né? Eu sei quem que é. Minha filha, diz ela. Para quem não sabe, ela sofreu uma queda. Não foi colisão, ela sofreu uma queda com o patinete elétrico, teve uma forte batida na cabeça, o que ocasionou o rompimento de uma veia e também quebrou a clavícula. O SAMU atendeu rapidamente, parabéns a toda a equipe do SAMU. O Hospital Miqueleto fez o seu trabalho, fazendo a chamada redução, entubando e tal. O problema maior, disse a mãe, foi a batida na cabeça, por ser uma batida muito forte, se tornando um caso grave. Foi necessário a intubação, a sedação, sendo encaminhada à UTI em Cascavel, onde ela permanece. Segundo a mãe, ainda ela continua estável, parou o sangramento na cabeça, mas ainda entubada e sedada. Então hoje, diz ela, vamos ver, vai ter horário de visita, com certeza, provavelmente à tarde. Vamos ver o que a médica tem a falar. Com fé em Deus, ela vai sair dessa. Só peço a meus amigos que rezem por ela. Nós voltaremos no próximo sábado às 10 horas.